Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. Com recesso parlamentar, saiba quais as atribuições da comissão formada por 7 deputados estaduais. As exigências para a instalação de carregadores de carros elétricos em estacionamentos e condomínios. Pesquisa mostra a utilidade dos embuais para o reaproveitamento de resíduos orgânicos. E veja também no Arte do Mará o Sebo Livraria, que faz um resgate nas nossas memórias com objetos que despertam lembranças. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Começa amanhã o período de recesso parlamentar. Até o dia 2 de agosto, a Comissão de Deputados ficará responsável por atender as demandas urgentes do período. As atividades internas ficarão suspensas, porém as atividades institucionais e administrativas da Assembleia vão continuar funcionando. Depois de um semestre de trabalhos legislativos, os deputados estaduais terão uma pausa neste mês nas atividades internas. O recesso parlamentar começa nesta sexta-feira, dia 17 de julho, e encerra oficialmente no dia 2 de agosto. Seguindo o regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, 7 parlamentares formam uma comissão para atender às demandas urgentes e necessárias nesse período. São eles os deputados Leandro Belo, João Batista II, doutora Helena do Ailibe, deputada Ana do Gás, deputado Florencio Neto, deputada Edna Silva e o deputado Wellington do Curso. Estamos aqui todos os dias, a Assembleia está de portas abertas, a parte administrativa continua funcionando e aqui é a Casa do Povo. E eu faço um convite a você que também acompanhe nas redes sociais da Assembleia Legislativa, na TV Assembleia, que vai estar fazendo reprise dos principais programas, reprise das sessões que foram feitas durante o primeiro semestre, e você é o nosso convidado a continuar acompanhando a Assembleia Legislativa, porque todos os dias nós acreditamos e lutamos por um Maranhão melhor. Durante esse período, as sessões ordinárias, solenes e votações ficam suspensas, mas as atividades institucionais e administrativas da Assembleia continuarão funcionando. No dia 4 de agosto, acontecerá a primeira sessão plenária ordinária depois do recesso parlamentar. Nós temos, inclusive, uma grande produtividade. A atual legislatura, nós temos deputados atuantes, deputados que têm contribuído com a sociedade, com a população, em pautas importantes sendo votadas na Assembleia Legislativa. E, repito, durante esse período de recesso, não teremos sessões parlamentares, mas a partir do dia 4 de agosto, de volta com todas as ações em andamento e, principalmente, as sessões parlamentares é onde são votados os requerimentos, as indicações, os projetos de leis, então somente a partir do dia 4 de agosto. O Brasil já conta com mais de 500 mil de veículos elétricos e o Maranhão está seguindo a tendência nacional. Os carregadores veiculares já podem ser encontrados em pontos estratégicos da cidade, mas o Corpo de Bombeiros chama a atenção para a necessidade de cumprir as normas técnicas de instalação dos aparelhos em garagens e condomínios. Nas ruas de São Luís, os carros elétricos têm ganhado espaço. Eles atraem quem quer economizar no dia a dia e depender menos dos combustíveis tradicionais. O crescimento é tão acelerado que o Brasil já conta com mais de 500 mil de veículos elétricos plug-in e uma rede de recarga que não para de crescer. À medida em que os carros elétricos se tornam comuns, os pontos de recarga em espaços públicos também se espalham pela cidade. Eles acabam sendo uma alternativa para quem ainda não dispõe do carregador em casa. Mas a praticidade de abastecer na garagem ainda é a preferência de muitos motoristas. Para isso, seguir as novas normas de instalação dos carregadores passou a ser uma questão de segurança, como explica este engenheiro de produção. Diminuir os riscos vai existir em toda e qualquer instalação, mas para diminuir os riscos e até eximir esse risco totalmente, é preciso instalar os dispositivos de segurança, um disjuntor termomagnético, um disjuntor IDR de tipo A, classe tipo A, porque esse disjuntor ele vai estar protegendo tanto para corrente contínua, tanto para corrente alternada. E quando a gente fala de carregadores elétricos, nós também vamos trabalhar com corrente contínua, porque a bateria dos carros elétricos eles são
de geração de corrente contínua. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão publicou a norma técnica número 49 de 2026. O documento estabelece critérios para garagens e condomínios que possuem sistemas de alimentação de veículos elétricos. Entre as exigências, o projeto e instalação devem ser feitos por profissional habilitado, ter equipamentos de proteção elétrica, além do dispositivo para desligamento de emergência, e avaliar a capacidade da rede elétrica. Além da instalação correta, as regras proíbem a colocação de carregadores em rotas de fuga e saídas de emergência. O engenheiro explica que um modelo como este, residencial de pequeno porte, tem potência de 7,4 kW, o que equivale ao sistema de um chuveiro elétrico. É preciso planejamento e profissionais qualificados para uma recarga segura. Nada de improviso ou gambiarras. As concessionárias já exigem isso porque exatamente se não tiver isso, o equipamento está fora da garantia, e aí você fazendo uma instalação clandestina, isso pode afetar até no seu bolso. E veja no próximo bloco, no Arte do Mará, a Livraria Sebo, que é um passeio pelas nossas memórias. E veja ainda, a pesquisa da UEMA mostra a importância dos embuais ou piolhos de cobra como aliados na agricultura sustentável. A gente volta já. Uma pesquisa desenvolvida por professores e estudantes da Universidade Estadual do Maranhão mostra que os chamados embuais, ou piolhos de cobra, são grandes aliados da agricultura sustentável. Esses animais, que muita gente tem medo, ajudam a transformar resíduos orgânicos em nutrientes. Eles costumam aparecer em grande quantidade e para algumas pessoas é motivo até de pânico. Mas os embuais, também conhecidos como gongolos ou piolhos de cobra, podem ser fortes aliados da agricultura sustentável. Na Universidade Estadual do Maranhão, uma pesquisa desenvolvida por professores e estudantes mostra que esses animais ajudam a transformar restos de folhas, podas e outros resíduos orgânicos em um adubo rico em nutrientes chamado gongocomposto. É muito importante, não só para mim, mas como para o ambiente, para os pequenos agricultores que visitam a nossa área, porque é muito assim, curioso, que eles perguntam, eu matava no meu canteiro, lá tinha, eu matava tudo pensando que era praga, e não, eles não são praga, pelo contrário, eles são benéficos, eles são os engenheiros, eles trituram os solos, e eles botam os macros, micronutrientes, que ele é rico em nitrogênio, então eles ajudam, eles não são praga, eles são benéficos, não são maléficos, são benéficos. O trabalho é realizado no Gongolário, um espaço criado na Fazenda Escola da UEMA para a criação e o manejo dos embuais. Além das pesquisas, o local também recebe agricultores, estudantes e visitantes interessados em conhecer a técnica. Segundo os pesquisadores, o aumento da quantidade de embuais registrado em algumas cidades maranhenses está relacionado ao período chuvoso, quando a umidade favorece a reprodução da espécie. Em vez de eliminar esses animais, a orientação é transformar o potencial deles no reaproveitamento dos resíduos orgânicos. São inofensivos, eles fazem parte da macrofauna do solo, eles decompõem os resíduos maiores em tamanhos menores que os micro-organismos possam fazer a decomposição. Então eles atuam na ciclagem dos nutrientes na natureza. Então eles têm um papel muito importante, como decompositores, ajudar esses nutrientes a voltar para as plantas e para o solo. E agora vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira. Quem vai contar pra gente é Paula Torres. Boa noite, Paula. Oi, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Assembleia em Foco, segunda edição. Antes de encerrar o dia, já vamos ver como fica o tempo para esta sexta-feira. Assim você já pode se programar. Começando pela Grande Ilha. Em São Luís, a temperatura varia entre 25 e 31 graus. O dia começa com sol e aumento de nuvens, mas à tarde e à noite a previsão é de pancadas de chuva. Agora seguimos para Cândido Mendes, no litoral ocidental maranhense,
Por lá, as temperaturas ficam entre 24 e 31 graus. O sol aparece entre nuvens, pode chover de forma passageira durante o dia, mas à noite o tempo deve ficar mais firme. E fechando aí nossa previsão, vamos até Morros, um dos principais destinos turísticos do Maranhão, famoso pelas águas cristalinas do Rio Una. Por lá, o tempo ajuda quem pretende aproveitar os atrativos naturais. As temperaturas variam entre 23 e 32 graus. O sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. Uma excelente noite para você. A gente se encontra amanhã. Até lá! E agora nós vamos dar um passeio por um sebo livraria localizado no Centro Histórico de São Luís. O local reúne livros, vinis e muitos objetos que continuam encantando gerações e despertando lembranças. A livraria Passo e Prosa é o tema do Arte do Mará de hoje. O Sobrado Secular fica no Centro Histórico de São Luís, um lugar quase secreto para quem gosta de boas histórias. Estou na Rua Portugal e este casarão guarda um passeio imperdível. Vem conhecer. Basta subir esta escada para encontrar a Passo e Prosa, uma livraria genuinamente maranhense. Nas estantes do Sebo Livraria, livros que já passaram por outras mãos, lançamentos de autores maranhenses. Aliás, Silvia conta que a produção literária local cresce a cada dia, além dos clássicos e edições antigas. Neste endereço, ela está há 2 anos, mas o caminho dela com os livros vem de muito tempo e resiste às transformações. Vender livro é um ato de resistência, eu acredito, pela dificuldade que as pessoas do nosso país têm em adquirir, né? Então, em 2017, eu comecei aqui na Praia Grande, numa outra rua, e há 2 anos eu estou aqui nesse espaço que foi projetado e foi uma coisa mais organizada. Cada exemplar que chega ganha a chance de encontrar um novo leitor, uma forma de ampliar o acesso à leitura e incentivar a economia circular. O sebo se tornou fundamental na vida de Silvia. Nossa, é tudo! É a socialização, que é uma coisa que eu acho bem importante, essa coisa da troca. É de onde eu tiro para o meu sustento, para pagar minhas contas, que me possibilita também não ser tão radical, assim, com essa coisa de horário, né? Além dos livros, o Sebo Livraria reúne uma coleção de vinis, DVDs e CDs, vitrolas e outros objetos que continuam encantando gerações e despertando lembranças. Foi o que aconteceu com Jamile e Matheus. Os amigos conheceram cada canto, deram uma pausa nos famosos janelões, tiraram fotos, sentaram no chão para garimpar. Visita completa. Com certeza, sempre passei por aqui, mas nunca tinha vindo nesse Sobrado, né? Então, tá sendo uma experiência maravilhosa. A gente tá numa viagem no tempo aqui, basicamente num túnel do tempo, explorando diversos livros e diversos CDs e coisas que a gente não viveu, como vitrola e etc. Então, tá sendo uma experiência maravilhosa, super aconchegante, um local inimaginável. Olha, achei muito interessante a variedade, né, de opções de coisas que a gente tem para olhar. Tem tanto vinil, né, DVD, CD, livros, então é uma área que é muito interessante para a gente parar e ficar olhando, né, cada coisa para poder levar alguma coisinha para casa, né, essa recordação. Então é muito interessante também a gente poder ter esse acesso, né, a essas coisas que hoje em dia é tão raro da gente encontrar em outros espaços. São centenas de vinis. O acervo é vasto e atrai muitos visitantes apaixonados por música. Uma vista privilegiada, espaço amplo, aconchegante, com mesas e cadeiras para o deleite dos leitores. Tem também uma seção infantil. E não para. Silvia diz que já pensa na ampliação. A gente tem um projeto de um cafezinho, uma coisa bem intimista, mas que eu acho que fica muito bom. O cheiro do café, tomar um gole de café e você
um livro ali para folhear, para conversar. É o combo perfeito. Sim. Mais do que um espaço de compra e venda, o Sebo Livraria Passo e Prosa ajuda a manter livros em circulação, fortalece a economia criativa do Maranhão e convida o público a redescobrir o centro histórico por outros caminhos, o da música, da literatura e da memória. O F2 fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Para você, uma ótima noite e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!